Olá pessoal, você já ouviu falar em matéria? Você sabia que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço? Por exemplo, um carro, um lápis, uma mesa, por exemplo, uma pessoa. E quando a matéria é dividida, chegamos na menor parte dela, que é o átomo. Eu não tenho dúvida que você já deve ter ouvido falar sobre a palavra átomo. E é lógico, quando você escuta falar sobre átomo, a primeira coisa que vem na sua cabeça deve ser a tabela periódica. Iremos agora iniciar uma jornada de aprendizado, onde veremos qual a aplicação do átomo na nossa vida e na nossa profissão. É impossível começar a falar de átomo sem antes citar Demócrito e Leucipo, que foram dois importantes filósofos da época de 460 aproximadamente 370 a.C., que tiveram a seguinte ideia: toda matéria presente no universo era composta por partículas ainda menores que chegavam até um ponto onde ela não poderia ser mais dividida. Daí ficou o nome átomo, que significa não, e tomo, divisível. Levando a uma melhor tradução, significa indivisível. Porém, sabemos hoje que os átomos podem ser divididos. Por exemplo, temos aqui um processo de fissão nuclear, onde um átomo de urânio é atingido por um nêutron e se divide em dois, gerando assim energia. Esses nêutrons atingem novamente outro átomo e assim vão dividindo novamente os núcleos. Esse processo gera energia e essa energia é transformada em calor, que dentro do reator é transformada em eletricidade. E graças a esses dois grandes filósofos, Demócrito e Leucipo, muitos outros cientistas começaram a estudar séculos depois o átomo também. Outros cientistas começaram a despertar a mesma curiosidade que Demócrito e Leucipo, querendo saber o que tinha em um átomo, qual era a sua composição. E na época, o cientista John Dalton teve uma teoria muito interessante, onde ele acreditava que o átomo era como se fosse uma esfera de uma bola de bilhar. Ele era impenetrável, indestrutível e indivisível. Essa ideia foi baseada em alguns experimentos. Ele comparava o átomo como se fosse esferas, conhecido como o modelo atômico da bola de bilhar. Porém, sabemos hoje que esse modelo não era tão completo. Ele serviu como base para que outros cientistas assumissem assim os estudos posteriores. Certamente você, profissional da radiologia, já deve ter ouvido falar sobre o famoso tubo de Crookes, onde o cientista físico alemão Wilhelm Röntgen descobriu os raios-x. Mas você não sabe que através desse tubo de Crookes muitas outras coisas foram descobertas. Por exemplo, o modelo atômico a seguir, que é o modelo de Thomson, ou como melhor conhecemos, J.J. Thomson. Por volta do ano de 1898, Thomson fez um experimento utilizando um tubo de Crookes, onde ele descobriu nada mais nada menos do que os elétrons, ficando conhecido assim como o pai dos elétrons. A descoberta de Thomson foi muito importante, deu início aí ao estudo das partículas subatômicas, ficando muito evidente que o átomo era de fato divisível. Em seguida, na jornada evolutiva do átomo, temos um cara que foi muito importante, ninguém menos que Ernest Rutherford. E para quem não sabe, Rutherford era um aluno de Thomson. E nessa época, graças aos estudos da radioatividade propostos por ninguém menos que Marie Curie e Pierre Curie, contribuíram para os estudos de outros cientistas. Eles descobriram, por exemplo, o elemento rádio, descobriram o polônio, que Rutherford em seguida usaria no seu experimento para descobrir nada mais nada menos do que o núcleo do átomo. Rutherford selou polônio dentro de um invólucro de chumbo, onde esse invólucro tinha uma pequena fissura, uma pequena abertura, que possibilitava que as partículas alfa saíssem pela essa abertura. E o objetivo dele é que essas partículas se chocassem em uma pequena placa de ouro. O modelo atômico anterior do professor de Rutherford, J.J. Thomson, era muito bom, mas agora o de Rutherford completava todas as lacunas. Por quê?
Rutherford descobriu o núcleo. Ao feixe de polônio atingir a placa de ouro, o esperado é que ultrapassasse direto, porém tinha alguma coisa dentro do átomo que fazia com que esse feixe se deslocasse, e foi daí que veio a descoberta do núcleo do átomo. A emissão proveniente do polônio era uma partícula alfa. Partícula alfa possui massa. Ao atingir com o núcleo do átomo, que é energia pura, ele ia se deslocando do seu trajeto original. Isso comprovava a existência de algo sólido dentro do átomo. Os avanços tecnológicos de hoje, muito se deve aos cientistas. Através da pesquisa, muitas coisas acontecem que beneficiam a sociedade. Por exemplo, a descoberta do raio-x, as descobertas de Einstein, as descobertas do casal Curie. É muito importante frisar que todas essas descobertas foram tudo em curtos períodos de tempo, porque os professores estimulavam seus alunos a dar prosseguimento em seus modelos atômicos. Exemplo, Rutherford foi estimulado por J.J. Thomson. Em seguida, Rutherford estimulou seu aluno, Niels Bohr, dando seguimento ao mais novo modelo atômico, que ficou conhecido como modelo Rutherford-Bohr. Para entender melhor o modelo atômico de Niels Bohr, você tem que lembrar das aulas lá do ensino médio, onde lembramos que na matemática, os sinais que são diferentes, eles se atraem, os sinais que são positivos, eles se repelem. O problema que Rutherford passou para que Bohr resolvesse foi o seguinte: já que o núcleo é positivo e na eletrosfera, onde tem os elétrons, tem carga negativa, como que os elétrons continuam em órbita ao redor do núcleo do átomo? É uma pergunta simples de se fazer, porém complicada de se responder. Aí que entra a importância da pesquisa. Planck estava estudando sobre a energia quântica e, através dos seus estudos e dos seus resultados, o trabalho de Planck foi crucial para que Bohr conseguisse resolver de fato a questão dos elétrons ao redor do núcleo, completando assim o trabalho de Rutherford. Bohr descobriu as camadas eletrônicas do átomo, onde a camada mais próxima do átomo, a camada K, é a camada que tinha menos energia, e as próximas camadas, conforme fosse afastando do núcleo, iam sendo as camadas que tinham uma maior quantidade de energia. Isso ele usou a física quântica para que complementasse o seu trabalho, deixando assim completo o modelo atômico Rutherford-Bohr. Depois de aprender tudo sobre os modelos atômicos, você deve se perguntar: afinal, para que servem os átomos? Eu vou explicar para vocês agora algumas coisas fundamentais para que vocês nunca mais esqueçam. Quando átomos de diferentes elementos se combinam, eles formam uma molécula. Eu vou dar um exemplo da molécula de água. Um átomo de oxigênio, que possui 8 elétrons em sua órbita, se une a 2 de hidrogênio, que é o átomo mais simples da tabela periódica, que possui apenas um elétron orbitando em seu núcleo. Um químico chamado Dmitri Mendeleev sentiu a necessidade de organizar os elementos descobertos na época, no caso os átomos. Ele organizou uma tabela que já estudamos aqui nesse vídeo, chamada de tabela periódica, a qual conhecemos até hoje. A evolução dos modelos atômicos de Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford e em seguida Niels Bohr é um exemplo de como a ciência precisa que outras pessoas continuem o trabalho. A tabela periódica contém o número atômico do átomo, o símbolo químico que ele representa, o nome do átomo e o peso atômico desse átomo. É lógico que outras pessoas complementaram a tabela de Mendeleev. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o que é o átomo, que vocês tenham entendido toda a evolução dos modelos atômicos e como que a tabela periódica se enquadra nisso. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para que você se inscreva no canal e vou pedir também para que você não esqueça de ativar as notificações. Sempre quando chegar um vídeo novo, você receberá a notificação e não perderá o nosso conteúdo. Agradeço novamente. É isso aí, pessoal. Vamos continuar estudando e estimular as pessoas. A melhor forma de aprender
é ensinando. Por isso que estou produzindo esses vídeos.